Olá, pessoal. Eu sou a professora Emília Queiroz, da disciplina de Direito Processual Civil, e estamos aqui para tratar alguns assuntos polêmicos que podem cair na sua prova da OAB. Vamos lá, não vai cair na OAB? Então, pessoal, existiu uma polêmica muito grande na transição entre códigos, não é? Alguns autores dizem que é uma das principais mudanças, das mais impactantes, na verdade, foi sobre a taxatividade do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento. É interessante a gente ver que existe uma diferença, existem várias formas de se impugnar uma decisão judicial, né? Nós sabemos que nem todas as decisões são passíveis de recurso, como o mero despacho. Para isso existem os sucedâneos recursais. Existem as ações autônomas que têm o condão de impugnar uma decisão judicial. Existe uma simples petição com pedido de reconsideração, por exemplo. Mas se nós vamos falar de recursos, existe toda uma teoria geral, principiológica, em relação a esses recursos. Existem várias características nessa teoria geral. O que nós temos de maior polêmica em relação aos recursos é: o rol do artigo 1015 é taxativo ou meramente exemplificativo? Isso foi uma polêmica que foi exaustiva dos professores de direito, dos ministros, dos juízes, dos operadores de direito em geral, da advocacia como um todo. Por quê? A gente sabe que o recurso de agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão interlocutória. Então, ao longo do processo, se eu tivesse uma decisão interlocutória que eu quisesse impugnar, rapidamente eu poderia entrar no prazo de 10 dias, no CPC de Buzaide, 73, com um agravo de instrumento. O que acontece? Qual foi a modificação para o CPC de 2015? Em primeiro lugar, a unificação dos prazos recursais. Os prazos saíram os que eram de 10 dias passaram para 15 dias. O embargo declaratório continua 5 dias, mas o resto unificou para 15 dias. Então, a primeira mudança em relação ao agravo de instrumento que a gente tem. Mas o mais radical que se teve foi exatamente a questão de você restringir a um rol específico quais eram as decisões interlocutórias que eram passíveis de agravo de instrumento. Por quê? E na prática, tecla SAP, please, né? O que é que a gente vê? Eu tenho uma decisão interlocutória que pode trazer um prejuízo imediato para mim no processo. Se não couber agravo de instrumento sobre ela, a gente sabe que existem várias súmulas em tribunais estaduais, regionais, que dizem que se couber recurso, não cabe ação autônoma, por exemplo. Então, em tese, eu teria que aguardar. Eu tenho uma decisão interlocutória que quero impugnar, que prejudica o meu cliente. Se ela não está no rol taxativo do artigo 1015, eu vou ter que esperar sair a sentença, para se a sentença me for desfavorável, porque eu preciso do interesse para recorrer, eu recorrer com uma apelação daquela decisão interlocutória? Sim, era essa a mentalidade inicial do legislador. Uma decisão interlocutória que não tivesse com a natureza explícita no artigo 1015, teria que ser impugnada através de uma apelação. E a apelação, a gente sabe que tem que ser interposta no prazo de 15 dias depois da sentença. Ou seja, se eu tive um pedido que foi ainda na fase postulatória, que foi negado através de uma decisão interlocutória que não tivesse no rol do artigo 1015, eu ia esperar a fase postulatória, a fase saneadora, a instrução probatória, que é a fase mais longa e problemática que a gente sabe, para depois, na fase decisória, depois da sentença, em me tendo interesse, em me sendo prejudicial, eu poder apelar daquela decisão interlocutória. A gente sabe que isso não é um instrumento que seja inteligente. O que é que se busca com a reforma processual? Qual foi o marco da reforma processual do CPC de 2015? Sincretismo processual, celeridade, economia processual e eficácia, claro. Eu quero um processo que seja, que tenha resultado para o meu cliente. Então, qual é a lógica de eu esperar tanto tempo se existe um gravame para mim de uma decisão interlocutória? Eu vou pagar para ver? Vou esperar aquele processo ser totalmente negativo para mim, para só perdendo na sentença eu
poder recorrer? Não, né? Esse assunto foi levado para os tribunais superiores, tá bom? Porque vocês sabem que no Brasil existe uma judicialização muito grande, um ativismo judicial, então cada tribunal estava decidindo de uma forma e a gente sabe que isso quebra a segurança jurídica. Foi assim, vou dar uma filadinha aqui, que nós tivemos no julgamento do recurso especial 1704-520, que a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, que, na realidade, o rol do artigo 1015 não é taxativo, ou seja, ele deve ser mitigado. Então, criou-se uma nova categoria processual que não se tinha no Brasil, a taxatividade mitigada. É complicado, né? É. Mas foi a solução, o ajuste que os tribunais superiores acharam para manter a efetividade e também para não criar uma fábrica de agravos de instrumentos, que a gente sabe que na prática muitas vezes o agravo de instrumento existia para postergar o processo, né? Apesar de que ele corre independente no tribunal se não tiver o efeito suspensivo. Então, gente, para a gente saber a taxatividade mitigada diz respeito que em cada caso, o tribunal vai apreciar se a decisão impugnada, recorrida, não tiver naquele rol do artigo 1015, casuisticamente, o relator vai se pronunciar se cabe o agravo de instrumento ou não. Então, esse é o conceito da taxatividade mitigada do artigo 1015, que já é consolidado no Brasil pelos tribunais superiores. Valeu, galera! Prestem atenção nisso e vamos seguir o Vai Cair na OAB.